A rapidez com que o Talibã dominou territórios no Afeganistão surpreendeu muita gente. Nas últimas semanas, capitais regionais foram caindo, uma após a outra, como num dominó. Até que no domingo, 15 de agosto, o Talibã tomou a capital Cabul e derrubou o governo civil. Eu sou a Laís Alegrete, da BBC News Brasil, e neste vídeo eu vou falar sobre esse avanço avassalador do grupo radical islâmico. Só para você ter uma ideia, um relatório de inteligência dos Estados Unidos, vazado em agosto, estimava que o governo afegão poderia entrar em colapso em 90 dias após a saída das tropas americanas. Em julho, ocorreu o que foi considerado, na prática, o fim da presença dos Estados Unidos no Afeganistão. E o que aconteceu é que já em agosto, o Talibã cercou e invadiu Cabul. Agora, o grupo já tem praticamente controle total no país. A capital era a única grande cidade ainda nas mãos do governo civil. Ou seja, o avanço do Talibã era esperado por muitos após a decisão do presidente americano Joe Biden de retirar tropas do Afeganistão, mas a velocidade espantou. E uma imagem simbólica é a que mostra o governo dos Estados Unidos retirando seus funcionários do Afeganistão à medida em que Cabul foi tomada pelo Talibã. Em outra imagem, pessoas tentavam desesperadas entrar em aviões no aeroporto da capital, até se pendurando neles. Mas como isso aconteceu? Os Estados Unidos e seus aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, passaram boa parte dos últimos 20 anos treinando e equipando forças de segurança do Afeganistão. Vários generais americanos e britânicos já declararam que haviam formado um exército afegão mais poderoso e qualificado, promessas que, no cenário atual, parecem vazias. Em tese, o governo afegão deveria ter vantagem sobre o Talibã, com mais tropas à sua disposição. No papel, as forças de segurança do Afeganistão contavam com 300 mil pessoas, considerando exército, força aérea e polícia. Mas, na realidade, o país sempre teve dificuldades para alcançar as metas de recrutamento. O exército e a polícia têm uma história tumultuada, com um número alto de mortes, deserções e corrupção. Alguns comandantes inescrupulosos já se apoderaram de salários de tropas que simplesmente não existiam, os chamados soldados fantasmas. No último relatório ao Congresso dos Estados Unidos, o inspetor-geral especial para o Afeganistão expressou, abre aspas, sérias preocupações sobre o efeito corrosivo da corrupção e a questionável precisão dos dados sobre a robustez atual das forças de segurança. Especialistas britânicos também apontam que o exército afegão nunca soube quantas tropas realmente tinha e enfrentava problemas com manutenção de equipamentos e moral. O que acontece também é que soldados eram frequentemente enviados para áreas onde não tem conexões familiares. Essa é apontada por alguns como uma razão pela qual alguns rapidamente abandonaram seus postos sem sequer oferecer resistência quando os territórios foram invadidos. E a força do Talibã é ainda mais difícil de mensurar. Segundo o Centro de Combate ao Terrorismo dos Estados Unidos, estimativas sugerem que existem cerca de 60 mil combatentes. Somado ao apoio de outros grupos de milícias, o número pode chegar a 200 mil. Mike Martin, um ex-oficial do exército britânico que escreveu um livro sobre o conflito, alerta para os perigos de definir o Talibã como um grupo monolítico. Ele diz que, abre aspas, o Talibã está mais para uma coalizão de donos de franquias independentes que se afiliaram provavelmente de forma temporária. Ele afirma que o governo afegão também sofre com divisões entre facções locais. As mudanças no poder no Afeganistão ilustram como famílias, grupos e até mesmo funcionários do governo mudaram de lado, muitas vezes para garantir sua própria sobrevivência. E o acesso a armas. Um relatório do Inspetor-Geral Especial para o Afeganistão, de julho de 2021, mostra que mais de 88 bilhões de dólares tinham sido gastos com segurança no Afeganistão. E acrescentou que, abre aspas, a pergunta sobre se esse dinheiro foi bem gasto vai ser respondida pelo desenrolar do combate. A Força Aérea Afegã deveria ter garantido ao governo uma vantagem fundamental no campo de batalha, mas ela vinha tendo dificuldades para manter e tripular suas 211 aeronaves, um problema que se agravou com o fato de o Talibã direcionar deliberadamente ataques a pilotos.
A aeronáutica afegã também não vinha sendo capaz de atender às demandas dos comandantes em terra. Sobre os recursos do Talibã, o grupo geralmente depende da receita do tráfico de drogas, mas também recebe apoio estrangeiro, principalmente do Paquistão. E, mais recentemente, o Talibã conseguiu capturar armas e equipamentos das forças de segurança afegãs, como metralhadoras e artilharias. O Afeganistão já estava inundado de armas após a invasão soviética lá no fim da década de 70, e o Talibã mostrou que o mais cruel pode derrotar uma força muito mais sofisticada. E o profundo conhecimento local e compreensão do terreno também tem garantido vantagem ao grupo radical islâmico. E qual foi a estratégia do Talibã? Apesar da natureza heterogênea do Talibã, alguns enxergam evidências de um plano coordenado em seu recente avanço. Ben Barry, um ex-brigadeiro britânico e agora integrante do Instituto de Estudos Estratégicos, reconhece que os ganhos do Talibã podem ser oportunistas, mas acrescenta que, abre aspas, se você fosse escrever um plano de ataque, seria difícil chegar a algo melhor do que isso. Ele destaca que o foco dos ataques do Talibã estiveram no norte e no oeste, não em seus tradicionais redutos do sul. Com isso, sucessivas capitais regionais caíram em suas mãos. O Talibã também tomou passagens de fronteira importantes e postos de controle, canalizando as receitas alfandegárias, que eram essenciais para o governo. E o grupo aumentou os assassinatos de funcionários importantes, ativistas de direitos humanos e jornalistas. Com isso, conseguiu eliminar alguns dos pequenos progressos obtidos nos últimos 20 anos. Já a estratégia do governo afegão era mais difícil de identificar. No início, Barry disse que o plano parecia ser manter o controle das maiores cidades. Agora, o mundo está de olho no que acontece no Afeganistão, que volta a ser controlado por um grupo fundamentalista islâmico. Lá, uma combinação de angústia e medo se espalha entre os civis, em particular as mulheres. O Talibã controlou o Afeganistão entre 1996 e 2001 com um rígido regime baseado em uma versão radical da lei islâmica. O grupo baniu no passado a educação para mulheres e proibiu que elas trabalhassem ou deixassem suas casas sem a presença de um parente homem. Um porta-voz do Talibã disse que os militantes respeitarão os direitos delas e da imprensa, e afirmou que mulheres poderão sair de casa sozinhas e ter acesso à educação e ao trabalho. Mas na prática, relatos já mostram um cenário diferente do discurso. Já há histórias de mulheres que fugiram de áreas controladas pelo grupo, de que integrantes exigiram que as famílias entregassem meninas e mulheres solteiras para se tornarem esposas de seus combatentes. Além disso, mulheres de áreas controladas pelo Talibã também descreveram ser forçadas a usar burcas e relatam que militantes espancaram pessoas por infringirem o que consideram regras sociais. Bom, e se você quiser relembrar a história recente do Afeganistão, eu vou deixar aqui o link para a reportagem dos meus colegas Ricardo Senra e Elisa Criesi, em que eles explicam os principais acontecimentos desde 1979, quando houve a invasão soviética no Afeganistão. E a gente da BBC News Brasil vai, é claro, continuar acompanhando esse tema. Até a próxima!